E aí, tudo bem? André Moraes é meu nome, aqui é o Master Juris, módulo de português. E concordância verbal. Todo mundo usa isso desde criança, né? Mas há assim um problema que nós, quando invertemos o verbo, fazemos uma concordância. Quando colocamos depois, fazemos outra. Distanciamos muito o verbo do sujeito, normalmente erramos a concordância. Por isso que é interessante, se é uma redação, que você não distancie demais, não faça um período muito longo, com o verbo muito distante do sujeito, senão você não tende a errar a concordância. Pessoas muito boas, sim, falando aqui mesmo, assim, falando, você tem que ficar muito atento à concordância, porque é comum nós usarmos uma expressão no plural, depois distanciando, nós usamos no singular. Muito comum isso. Vemos então agora os casos mais importantes, as particularidades, as idiosincrasias da concordância verbal em língua portuguesa. Sei que não é um assunto pacífico, como também não era nominal, mas qual é a ideia? Abstração, aceitação e aprovação. Relaxar, não é isso? E ver que é possível aprender isso mesmo com as diferenças, porque as pessoas falam a língua, nós falamos a língua. Cada um acha de uma forma, claro que há uma base ali, há um esqueleto, mas há também os desvios, os erros. Vejam aí na sua apostila. E o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, isso é importante falar, fazer a revisão, deixa eu aparecer de novo. Número você já sabe, aprendeu no outro vídeo, singular e plural. E pessoa, primeira, segunda ou terceira, não é assim? Lembram? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, é isso mesmo. Aqui eu tenho singular, aqui plural, eu, tu, aqui eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Primeira, segunda e terceira. Parece bobinho, mas na hora que vem para aula presencial, eu vejo o olhinho de vocês lá, né, com aquele sofrimento. Fala de novo aí, eu quero aprender o basicão primeiro, que eu canso de ouvir isso, ouvi muito isso aqui nas aulas presenciais, né? E esse é o objetivo desse módulo, que você que sofre muito ainda, que sofria mais, né, que sofria mais no passado, que venha passo a passo, sempre revisando. Falo de um assunto, mas sempre fazendo um link com a morfologia, com a semântica. Isso aqui é sintaxe de concordância, ok? Portanto, o verbo é escravo do sujeito, principalmente do sujeito. Eventualmente, vocês vão ver que o verbo concorda com o predicativo. Já vi isso em provas, FCC, FGV, CESP-UNB, falando isso. Normalmente com o verbo ser, que acontece. Concorda com o sujeito em número, singular e plural, e em pessoa, não é isso? Primeira, segunda e terceira pessoa. Vamos lá então ver a apostila. Alguns exemplos. Eu, primeira pessoa do singular, eu saí. Tu, segundo do singular, tu saíste. Vejam que no pretérito perfeito, a segunda pessoa do singular, né, não admite, no pretérito perfeito não admite, não tem um S, tu saístes, não é isso? Tu mudaste, tu saíste. Os alunos, terceira pessoa plural, saíram da sala. Eu tenho algumas regras, vamos ver regras, depois fixação e depois, num outro vídeo, veremos questões de concurso só de concordância, eu vou fazer as duas, em nominal e verbal. Helena e Jonas, vejam o seguinte, o verbo está pós-posto ao sujeito composto. Verbo, partiram lá no final. Sujeito composto, quem esqueceu que tem possui dois ou mais núcleos. Nesse caso aí, Helena e Jonas. Se sujeito composto vier depois do verbo, pode ser feita concordância gramatical ou atrativa. Então vejam só, Helena e Jonas partiram, só pode ser partiram. Se eu tenho o composto depois o verbo, só gramatical ou rígida. Mas se eu fizer o inverso, começar pelo verbo, eu não sei ainda qual é o sujeito. Acho que a explicação mais básica seria esta. Você começa pelo verbo, então você fez a construção mental, mas não sabe ainda qual vai ser o sujeito. Partiu,
concordei com Helena ou partiram Helena e Jonas. As duas são corretas. Se aparecesse Helena e Jonas partiu, erro de concordância verbal. Anteposto, tanto faz, com o mais próximo ou plural gramatical. Ali, sujeito composto que vem resumido por um indefinido. Tudo, nada, ninguém, etc. Verbo no, concordando com o indefinido. Dinheiro, fama, poder. Veja só que o sujeito composto é dinheiro, fama e poder, né? Tudo resume o sujeito composto. Seria então um aposto resumitivo. Ele possui a mesma natureza sintática do termo a que se refere, no caso aqui também seria aposto no sujeito, mas é um aposto que resume, e o verbo vai concordar com ele. Tudo era estranho a alguém, tudo lhe era estranho, ok? Sujeito composto formado por pessoas gramaticais diferentes. Respira aí. Pessoas, primeira, segunda e terceira, número singular ou plural, tu e ele. Comecei assim, tu e ele. Tu e ele é igual a vós. Vejam lá, tu e ele partireis. O que eu faço? Vejam aqui no quadro. Vamos ser didáticos. Vamos ao quadro. Isso, quadro. Vou mudar um pouquinho. Eu e ela. Eu e ela fomos ao cinema. Eu, primeira pessoa singular, ela, terceira pessoa do singular. Sujeito composto formado por pessoas gramaticais de números diferentes. Pego a menor pessoa, eu, e mando para o seu plural. Eu no plural é nós. Por isso que o certo é eu e ela, nós fomos ao cinema. A concordância correta é esta. Mas vejam lá, quero voltar ao tu e ele. Tu e ele partireis, porque tu, plural de tu, que é a menor pessoa, segunda pessoa do singular, é vós. Só que, que fala a gramática, alguém usa no dia a dia a segunda pessoa plural, cara, vós, excetuando-se a Bíblia, né? Portanto, ide, fazei discípulos, vós sois. No dia a dia, isso no Brasil e em Portugal está em desuso. E então, André, qual é o certo? Tu e ele partireis, é certíssimo. Só que em virtude do desuso, se eu tenho tu, que é a segunda pessoa singular, e, no caso aqui, ele, então, segunda pessoa e terceira, eu posso dizer que isso aqui é igual a vocês também. As duas estariam corretas numa escrita, ou numa redação, ou numa prova qualquer. As duas são corretas. Vós, segunda pessoa, peguei a menor pessoa, como está em desuso, eu posso dizer que tu e ele, vocês, ou seja, vou usar terceira pessoa do plural. Vamos voltar? Tu e ele, vocês, partirão. As duas estão corretíssimas. Continuando no composto, hein? Com núcleos do sujeito ligados por ou. Vejam só que o ou pode ter valor exclusivo ou inclusivo. Vamos à prática. Éder ou Jonas? Pensando, claro que já há casos de famílias com diferentes, com mais de um pai e várias mães, né? Várias mulheres, já vi isso, né? No Brasil, já há casos no Brasil também. Normalmente o machismo, normalmente é um homem com várias mulheres, machismo puro. Então, mas se eu pensar na monogamia, Éder ou Jonas é um valor exclusivo, né? O Brasil basicamente é monogâmico. Um ou outro casará com Kelma. Mas vejam ali, sem valor exclusivo, então o valor aqui é inclusivo. Ana ou Cristina podem comprar carros novos. Só porque Ana compra, Cristina não pode comprar? Nesse caso, Ana e ou equivale ao e. Ana e Cristina podem comprar. Então, com valor de exclusão, eu uso singular. Com valor de inclusão, é plural. Pensando um exemplo, não é meu, Hernani Terra, fala assim, Rio, ele fala Rio ou Minas ou Rio ou Santos, não, mas é Rio ou Santos.
Rio ou Santos são bons para férias. Por que são bons? Só porque o Rio é bom, Santos não é? Estou em valor inclusivo, um e outro. Mas se eu disser assim, vamos lá, Lula ou Aécio será ou serão presidente? E aí? Um ou outro, Lula ou Aécio será, certo? Porque um ou outro, exclusão. Então depende da minha Constituição. Quero mais, quero mais, quero mais. Isso aqui é polêmica, hein? Sujeito composto com núcleos do sujeito ligados por com. Plural. Vamos ver. A aluna com os amigos foram ao passeio. Ou então a mãe com a filha foram a Inhotim, por exemplo. A aluna com os amigos. Mas veja uma observação. Se eu quiser dar maior importância ao primeiro elemento, eu posso dar no singular. O mais comum é que apareça isso aqui, ó, no singular, quando aparece no singular, que vem entre vírgulas, o com, o termo, a expressão que tem o com. Com os amigos, então a aluna foi ao passeio com os amigos. Esse segundo elemento do sujeito composto equivale, na verdade, agora a uma expressão de companhia, né? Um adjunto adverbial de companhia. Mas por que polêmico, André? Porque nos gramáticos, no Celso Cunha, no Bechara, por exemplo, o cara usa com ou sem vírgulas, fala que pode ser singular ou plural. Já vi em outras gramáticas menos tradicionais, a observação dizendo que quando vem entre vírgulas, singular do verbo. Então é polêmica. O mais comum é que, quando está entre vírgulas, que eu tenha singular. Mas o Becharão dá singular, com verbo, com vírgulas ou sem vírgulas, singular ou plural, indiferentemente. É uma questão polêmica. 6. Sujeito é um pronome de tratamento, verbo sempre na terceira pessoa, jovens, singular ou plural. Se eu uso vossa ou sua, verbo sempre na terceira pessoa. Porque isso aqui no manual de redação oficial aparece como pronome de segunda pessoa indireta. Um papo doido, né? Mas qual o bizu? Você concorda não com o vossa ou com o sua, mas com o substantivo que acompanha a expressão. Excelência, reverendíssimas. Eu penso da seguinte forma, é melhor imaginar que o tratamento com vossa e sua é igual a você, né? Você está, vocês estão. Sempre, ou estiveram, sempre na terceira pessoa. Porque é comum, eu já cometi esse erro no início de carreira, né? Garoto novo, já tinha cabelo, assim, ó, Vossa Excelência usava, concordando com o vossa, a segunda pessoa do plural, como se fosse o vós, estivestes, fizestes, já fiz isso. Vossa Excelência, vosso quarto já está pronto. Errado, Vossa Excelência, seu quarto. Então, qual é a parada? Os verbos vão concordar na terceira pessoa e também os próximos pronomes que se referirem ao tratamento. Tudo na terceira pessoa, singular ou plural. Vamos ver os exemplos. Vossa Excelência saiu bem, né? Ela saiu bem, vossas reverendíssimas pediram doações. Agora, coletivo, verbo no singular, a multidão acenava para os jogadores, mas eu posso especificar esse coletivo, posso continuar com singular ou plural. Aqui o exemplo, ó. O que eu tenho, a multidão de fãs acenava ou acenavam para os jogadores, acenava concordando com multidão, acenavam concordando com fãs. Se a banca for CESP-UNB, o que é comum é o seguinte, a banca falaram o seguinte, falaram assim na prova, que o verbo na linha tal está concordando com tal elemento. Por exemplo, acenar está concordando com multidão. No entanto, caberia a sua flexão no plural, concordando com a especificação, no caso ali, fãs, ou de fãs. Fãs. Tanto faz, acenava ou acenavam. O mesmo serve para expressões partitivas. Parte de, grande número de, uma porção de, um monte de, são os partitivos. Eu posso dizer que, vejam lá, isso,
Grande parte dos alunos passou, concordei com grande parte, passou, ou concordo com a especificação, alunos passaram. Numa prova, tanto faz. As duas estão corretas, não há aqui a mais correta, nunca vi isso em provas. Os trabalhos admitem as duas formas. A maioria passou ou passaram? A maioria passou. Se for só a maioria, passou. Mas a maioria dos alunos passou com a maioria ou com os alunos passaram. A maioria passaram não é adequado. Ok? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. 15 minutinhos de vídeo, dá mais tempo. Vocês aguentam mais. Concordância com o relativo que. Vejam lá. Fui eu que desci as escadas. Vamos ao quadro. Fui eu que desci. Com o relativo que, o mais comum é o seguinte. A construção, né, com o relativo que, este verbo aqui do início olha para frente. Eu fui. Fui eu. O que vem após o relativo olha para o seu antecedente, para o que vem antes do relativo, no caso, eu. Ou seja, fui eu que desci. Já ouvi, nós falávamos no passado, né, antes das luzes, falávamos, quem fez isso aqui? Foi eu. Não, não rola. Fui eu que. Vamos ver ali. Fomos nós que descemos. Fomos concordou com o nós e o descemos também. Olhou para o que veio antes do que. Mas apareceu ali, ou na sequência, apareceram as expressões um dos que, uma das que. Um dos que, plural ou singular do verbo indiferentemente. Vejam que um dos alunos que falou comigo ou que falaram. Tanto faz. Mas há uma pegadinha. Um dos alunos chegou ou chegaram? Só exemplos tranquilos. Um dos alunos chegou. Agora eu penso não no grupo, né? Um deles chegou. Mas se for um dos que, uma das que, a gramática diz que tanto faz. Eu penso na unidade ou penso no grupo. Mas com um, dois, já que na banca FCC, um dos alunos fez a prova. Não penso nos outros, penso na unidade. Um deles fez a prova. Vamos lá. Sempre me perguntam, sempre que eu falo do que, me perguntam, e o quem? É a mesma coisa? Pode ser ou não, vamos ver. Fui eu quem desceu. Vamos ao quadro. Fui eu quem desceu. Com o relativo quem, o que eu faço? No início é a mesma coisa. O primeiro verbo olha para frente. Eu. E o que vem após o quem pode ficar sempre na terceira pessoa do singular. Porque o quem é igual àquele que. Segundo o professor Hildebrando, né, diz que é igual àquele que. Se é igual àquele que, fui eu, aquele que, aquele o qual desceu. Portanto, numa prova, se a construção é com o relativo quem, deixar o verbo na terceira pessoa, plural, que vem depois, é claro, estará sempre correto. Falar sempre em português dá um vazio. Sempre, sempre correto. Mas eu posso concordar com o que vem antes, ignorando esse papo aqui de terceira pessoa do plural, do singular, que é igual àquele que, posso, a língua permite. Então eu também posso olhar para o seu antecedente. Fui eu quem desci. E numa prova, André, já vi isso, a banca não pediu certo ou errado, fala o seguinte, em que opção abaixo haveria, deu um exemplo em que haveria duas formas corretas de concordância verbal e pediu em que opção haveria uma segunda forma também correta de concordância. Tanto faz, fui eu quem desceu ou fui eu quem desci. E eu uso sempre o seguinte, se eu tivesse o nós ali, no lugar do eu, o nós, fomos
nós, quem. E aí, mancebos? E aí? Quem desceu, como seria? Eu falei que com o quem eu posso usar sempre que eu quiser, terceira pessoa do singular. Nós, quem desceu. Corretíssimo. Mas soa mal, não é isso? Se eu invertesse, quem desceu? Quem desceu, né? Fomos nós. Não soa melhor? Por isso que a língua permite isso. Mas eu também posso concordar com o antecedente. Fomos nós quem descemos. E numa prova, André, tanto faz uma ou outra. Vamos lá então. Fui eu quem desceu ou fui eu quem desci. Tanto faz, as duas são corretas. 10. Nomes que só aparecem no plural. As bancas estão voltando a cobrar isso em provas de concurso. O bizu é o mesmo lá, né? O uso de artigo. Nomes que vêm no plural. Com o artigo, verbo no plural. Os Estados Unidos chegaram tarde. Mas se eu tirei o artigo, ó, Estados Unidos perdeu a guerra. Isso não é pacífico, né, em relação a nomes de obras, por exemplo, há uma polêmicazinha. O professor Sacconi fala assim, ó, há uma obra, ele até cita o autor, que se chama Os Ratos. Mas se você usar os ratos, usei o artigo ali, né? Os ratos está ou estão na estante? Os ratos estão na estante. Você pode ser levado a pensar que são ratos de verdade. Mas se você usar os ratos está na estante, para ele, é melhor. Porque se usei os ratos está, subentende-se que é uma ideia da obra. Então não é uma questão pacífica, né? Em relação a obras, há uma polêmicazinha aí. Continuando, 21 minutos. Concordância das expressões mais de um, mais que um, mais de dois, menos de dois. Falei com vocês isso no outro vídeo. Mas vejam só, mais de e menos de, você vai pensar, ou mais que, né, mais que um também aparece, você vai concordar com o numeral, segundo o Celso Cunha. Mais de uma criança, eu sei que você que é preso à matemática vai dizer que mais de uma criança pode ser plural, mas a língua diz que mais de uma criança nasceu ali. Mas vejam só, se eu usar a expressão mais de um ou mais que um com a ideia de reciprocidade, ou se essas expressões vierem repetidas, o plural é obrigatório. Mais de um menino, mais de uma menina nasceram ali. Aqui eu usei a expressão repetida. Ou mais de uma pessoa se agrediram, indicando reciprocidade. Então vamos lá. Faz a revisão. Eu vou usar a revisão que é mais fácil. Faz a revisão. Mais de e menos de. Eu concordo com o numeral. Mas se a expressão mais de um ou mais que um, se essas expressões vierem repetidas, o plural é obrigatório. Mais de um candidato se criticou ou se criticaram? Um criticando o outro, reciprocidade, mais de um candidato se criticaram. Essa é a visão. Vamos seguir aqui. 12, isso! Sujeito formado pelas expressões alguns de nós, poucos de vós, quais, sim, assemelhadas, né? Vamos ver ali, tanto faz, você pode concordar com alguns, com poucos, com quais, ou com o pessoal que vem na sequência. Alguns de nós oramos, concordei com o nós oramos, e alguns de nós oraram, alguns oraram. Cuidado porque se esse primeiro pronome aí, que é o indefinido, estiver no singular, fica no singular o verbo. Qual de nós fez? Qual de nós fez? Fez concordando com o qual, só singular. E vou, na verdade, fechar aqui, na verdade, esse vídeo. Vou terminar esse tópicozinho aqui. Concordância do verbo acompanhado da partícula se, transitivo direto, mais o se, que pode ser, que é a partícula passivadora, né? E verbo transitivo direto e indireto, mais o se também. Vejam lá, isso aqui vocês viram em vozes verbais, mas é uma revisão. Furam-se poços, porque é o certo, porque poços são furados.
Neste caso aí, possos não é objeto, é sujeito, sujeito passivo ou paciente. Só existe essa forma aqui de com o ser passivador com o verbo transitivo direto. No máximo ele pode ser direto e indireto. Se não é VTD o verbo ou VTDI, a partícula C nunca será passivadora. Então qual é o bizu? Põe no plural. Alugam-se casas, porque casas são alugadas. Transformem também. Por exemplo, costuram-se roupas, roupas são costuradas. Consertam-se relógios, relógios são consertados. Pintam-se paredes, paredes são pintadas. Mas, isso aqui é importante porque há um contraponto. Transitivo indireto, mais o C. Verbo intransitivo, que é aquele que normalmente não pede complemento. Ou verbo de ligação mais o C. Este C nunca será partícula passivadora. Venham ao quadro, por favor, para ficar mais fácil a visualização. Se eu tenho um VTI, um VI, que é o intransitivo, ou um verbo de ligação, mais um C, usar um bizu do professor Bechara. Você vai usar a mão, ok? Você vai retirar esse C e mandar alguém antes. Alguém ou a gente. Mas eu tenho que saber aqui a predicação do verbo. Seria VTD, VTI, VI, VL, tudo isso. VTI, se você esqueceu, pede complemento com preposição. VI é o que normalmente tem sentido completo. E VL são os verbos de ligação, os que ligam qualidade ou estado ao sujeito. Lembram? Ser, estar, permanecer, continuar, tornar-se, andar igual a estar. Desculpem, são os principais verbos de ligação. Com um deles, mais a partícula C, você vai tirar o C e jogar alguém. Fez sentido? Este C é índice de indeterminação do sujeito. Calma, sem estresse, sem... Vamos aos exemplos. Vamos lá. Isso. Aspira-se a melhores salários. Aspirar, igual a almejar, transitivo e indireto, já sei que é VTI. Eu tenho a partícula C, tenho o C e tenho a melhores... Um bizu também. Se após o C houver um termo com preposição, no caso a, preposição aí, já sei que esse termo não é sujeito. Mas tirem o C. Alguém aspira a melhores salários. Não sei que pessoa é esta. Este C, na verdade, indetermina o sujeito. Vem ao quadro. Sempre que eu tiver isto aqui, sempre que o C for índice de indeterminação do sujeito, alguns também ouviram como PIS, você já ouviu PIS, né? Partícula indeterminadora do sujeito. Alguns também já falaram símbolo, símbolo de indeterminação do sujeito, SIS. Eu aprendi com Carlos Albert Short, lá no Miércimo da Silva, em Campo Grande, Rio de Janeiro, falava assim, SIS, síndrome, falava síndrome de indeterminação do sujeito. São possibilidades. O que é importante para a concordância? Quando o C for índice, os verbos ficarão sempre, falar mais um sempre em português, na terceira pessoa do singular. Sempre. Meu irmão, minha irmã, já vi isso também. Já vi, né? Já viu quase tudo. Já vi isso em provas, cara. Já vi mesmo. Você começa a fazer provas, né? Fazer questões de concurso, como as questões se repetem. FCC, então, enunciados idênticos, Ctrl+C, Ctrl+V. Também CESP-NB, mesma coisa, FGV. Há uma hora que você não tem mais, né, criatividade, que muda é o texto, muda o texto, tira do texto uma coisa diferente. Mas enunciado idêntico. Vejam lá então, vamos lá. Letra A, este C é índice, aspira-se, por isso que o certo é aspira-se, não aspiram-se. Mora-se na Tijuca, morar aqui é um verbo intransitivo. Observem que na Tijuca é só uma expressão adverbial de lugar. Mas qual é o bizu? Tirem o C e metam aí o agente antes, ou nós, ou alguém. Alguém mora na Tijuca. Não sei que pessoa é essa, indeterminei o sujeito. Sujeito indeterminado com a partícula C, verbo sempre na terceira pessoa do singular. E S feliz. É feio demais esse exemplo, mas o é um verbo de ligação, a língua também, já caiu na banca Sesgran Rio este exemplo. S triste, S feliz, tirem o C, alguém é feliz. S
feliz ou S triste. Nos 3 casos, o ser indeterminou o sujeito, singular do verbo. Para fechar essa parte aí, 2 casos clássicos. Precisa-se ou precisam-se de funcionários. E aí? Tempo para reflexão. Precisar, transitivo, direto ou indireto? Normalmente, transitivo indireto. Já há pessoas falando, né, uma forma mais antiga, mais comum também em Portugal, como precisar transitivo direto. Mas para nós aqui no Brasil, nós usamos como transitivo indireto. Precisa-se de. Então, precisa-se de funcionários ou precisam-se de funcionários? Se é VTI, o que eu faço? VTI mais o C, tiro o C, mando alguém. Alguém precisa de funcionários. O certo é precisa-se de funcionários, necessita-se de ajudantes e não precisam-se de funcionários, nem necessitam-se de ajudantes. Certo, mancebos? No próximo vídeo, corta lá rapidinho, isso, vocês vão ver isso aí. Eu vou começar com outros casos de concordância, concordância com os verbos dar, bater, tocar e soar, depois os verbos impessoais, o verbo ser, muita coisa ainda virá pela frente, e depois fixação. E lá no outro vídeo, só questões de concurso de concordância verbal e nominal, ok? Nós estamos no Master Juris, você está no Master Português, e eu sou André Moraes. Um abraço muito apertado, até o próximo vídeo. Tchau!